Filipenses, capítulo 1, versos 6, 7, 9 ao 11. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim a palavra do Eterno: tendo por certo isto mesmo, que aquele que vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vou recapitular. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Verso 9: e peço isso, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça. Vou recapitular: cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E você diga amém. E toma o seu assento em nome de Jesus. Nós vemos aqui algumas recomendações do apóstolo Paulo, quando ele expressava nesse primeiro capítulo o seu amor para com os filipenses, o seu amor para com os membros da igreja de Filipe. E o que me chama a atenção aqui é que ele faz um apelo à fidelidade do Evangelho. Paulo foi um homem que deixou tudo por amor a Cristo. E Paulo amava tanto a Cristo que ele abriu mão do casamento. Ele abriu mão de casar. Ele abriu mão de casar. A vontade de Paulo, a veemência de Paulo para pregar o Evangelho, para chegar em lugares que Cristo não tinha pregado, o Evangelho não tinha chegado, e Paulo se esforçava. Paulo era um homem que trabalhava noite e dia, e ele trabalhava em função do Evangelho. E é interessante que Paulo diz, se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Ele fazia isso como um dever cristão, como um seguidor nato de Cristo. Ele diz, se eu anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A palavra ai é designativa de dor, de punição. Ele diz, se eu não anunciar o Evangelho, Deus me punirá, Deus vai me repreender, Deus vai me condenar, porque para isso eu fui chamado. Só que ele via que na igreja, uma das igrejas que ele fundou, a igreja em Filipos, tinha ali alguns irmãos que estavam no processo do aperfeiçoamento. Qual é o processo que eles estavam? Aperfeiçoamento.
E sabe que esse é um processo, irmão, que às vezes nós não queremos passar. Sabe que tem crente que ele vive uma mesmice, numa modalidade de vida, numa normalidade de vida, que ele não sai daquilo. E evangelho é para você crescer. Pedro recomendou dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele diz no verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, repita assim após mim, a obra é boa. Ele começou a boa obra, aquele que começou, que iniciou, que deu o pontapé em nós, aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então nós estamos no processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Nós estamos num processo de crescimento espiritual. E ele diz aqui que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Então é por isso que o evangelho às vezes tem correção, o evangelho tem repreensão, tem admoestação, o evangelho tem discipulado. É Deus nos corrigindo, é Deus nos moldando, é Deus nos preparando para o dia de Cristo. Isso é extraordinário. E ele diz, eu tenho por certo em sentir isso mesmo de vós. Eu estou certo em sentir isso que eu tenho sentido no meu coração. Por quê? Porque eu tenho retido vocês no meu coração, tá? Vos retenho em vós no meu coração, pois todos vós sois participantes da minha graça. Ele não diz, sois participantes da minha aflição, mas da minha graça. Porque quem sofria mesmo era o apóstolo. Eles estavam na bênção. Graça aqui é o favor. Eles estavam na bênção. Paulo aqui estava com um peso maior nas costas e nas mãos. E ele diz, vocês foram participantes da minha graça. Tanto nas prisões, ou seja, eu fui preso, vocês não foram, mas vocês participaram comigo. Tanto nas prisões, como na defesa e confirmação do evangelho. Agora, o que eu até grifei os versos 9 ao 11. Aí ele faz um pedido: peço isso de vocês, ou peço isso para vocês. O quê? Que a vossa caridade, o que é caridade? É o amor colocado em prática. Paulo estava dizendo que o vosso amor abunde, cresça, multiplique, que o vosso amor, que a vossa caridade aumente mais e mais. Aumente mais e mais. Como é que está o seu amor? Está aumentando? Porque segundo Mateus 24:12, diz que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, a transgressão, a desobediência, o amor de muitos esfriará. E quando diz amor de muitos, não está se referindo ao amor lá fora, porque quem ama, lá não tem esse negócio. O amor está se referindo à igreja, porque lá pouco se ama. Está se referindo aqui. O amor de muitos esfriarão. Mas Paulo recomendava e ele fazia um pedido: olha, eu quero que o amor de vocês cresça, quero que a caridade de vocês aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Irmão, admita quando você não sabe de alguma coisa, porque vasos vazios fazem barulhos. Que isso, pastor? É verdade.
Admita quando você não sabe de alguma coisa, porque vasos vazios fazem barulhos. Fazem barulho. Quando você vê alguém, um tagarela, falando muito, faz pouco. Faz pouco. Vasos vazios fazem muito barulho. E aí Paulo fala do vaso cheio aqui. Interessante, ele fala do vaso cheio. Ele pede para que o amor dos irmãos aumente mais e mais em ciência, tá? É para aumentar o amor em ciência. Ciência é o saber, é o espírito do saber, é você saber mais, conhecer mais a Deus, como diz Oséias 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6, verso 1 e 2. É assim. Ele diz, em ciência e em todo conhecimento, verso 10, para que aproveis as coisas excelentes. Olha, eu estou longe de pôr a mão aonde Deus não aprova. Eu estou longe de aprovar onde Deus não está aprovando, irmão. Cuidado para você aprovar algumas atitudes de crente. Tem crente que vem falar com você, está até murmurando, e você está aprovando a atitude. Repreenda o murmurador. Você ganhaste aquele irmão. Ele vem falar mal de uma pessoa para você, repreenda esse irmão. Não aprove coisas que não sejam excelentes, coisas extraordinárias, coisas aprazíveis. Não aprove. Isso aqui é uma recomendação, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros. Por isso tem muita gente, tem algumas pessoas na igreja que dá para perceber que não identifica comigo. Eu vou amar essas pessoas sempre, mas elas nunca vão identificar 100% comigo, porque eu sou muito sincero. Tem gente que diz, pastor manda indireta. Eu não mando indireta, eu mando direta mesmo. Não é indireta, eu mando direta. Eu falo o que eu tenho que falar. E eu falo, mesmo você que precisava ouvir, não veio no culto, eu vou falar o que Deus colocou. Pode ter 10, pode ter 100, pode ter 2, 3. Eu vou falar aqui, igual essa palavra aqui. Se você não estivesse no culto, eu estaria falando essa mesma palavra, independentemente de quem está no culto. Então, hoje você paga um preço para ser sincero. O esposo sincero, ele paga um preço. O pai sincero, ele paga um preço. O patrão sincero, ele paga um preço. O cristão sincero, ele paga um preço. Porque não é fácil. Você não lembra como Cristo, diante dos murmuradores, e ele, com toda sinceridade, o tanto que ele sofria? A Bíblia diz, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Guarde essa palavra. E eu fecho as cortinas, verso 11. Cheios de... Cheios o quê? Quero ouvir a igreja. Cheios e frutos. Como é que está o fruto? Está produzindo frutos? Está vendo como é que é a Bíblia? Você lê poucos versículos, tem uma explicação. Isso aqui é coisa de 2, 3 horas explicando. Para que sejais sinceros. O verso anterior. E aí, cheios de frutos. Cheios de fruto. Mas que tipo de fruto? Que qualidade de fruto? Fruto de justiça. Que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Sabe o que Jesus falou lá em Mateus 6? Ele diz, olha, que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Diante dos homens. Mas para que, Jesus? Para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu.
Eles vão ver as nossas obras e eles vão glorificar a Deus. Então, processo, diga assim comigo, finalizando, processo de aperfeiçoamento. Aí diga assim: será que eu estou nesse processo? Será que você está melhorando, irmão? Está melhorando? Ô, Jó, você está melhorando? Está mais crente, mais temente a Deus, mais sincero lá no colégio. Você está aí na igreja? Eu passei lá bem na hora do final do culto. Você estava saindo com alguns jovens lá. Eu te reconheci. Você estava até de saia. E você é crente? Aí você: não, eu só estou indo lá porque me convidaram. Não assume. Falta de sinceridade. Lá no trabalho: olha, passei por lá, rapaz, subitamente. Não era você que estava domingo saindo da porta de uma igreja lá? Eu tive lá, rapaz, não sabia que você é cristão, não. Aí você dá um brado: eu sou cristão, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não tenha vergonha. Assuma a sua fé, assuma a sua identidade, assuma quem você é, assuma quem você é.